Eu quero só relembrar um pouco da mensagem que eu preguei no domingo passado, só para a gente poder se situar, e darei sequência à palavra já ministrada. Paulo aqui havia passado na cidade de Corinto 1 ano e 6 meses, dizem os pesquisadores, e durante esses meses ele usou ali da sua vida, da tua força, do seu testemunho, da obra de Deus para plantar ali uma igreja em Corinto, mas não só plantar, mas para iniciar um trabalho a ponto de fortalecê-la, de fazê-la crescer. Como todo mundo sabe, não só nos dias atuais, mas eu creio que sempre na igreja de Deus houve uma necessidade de um intenso trabalho, né? E assim ele fez. Ali ele ensinou, ali ele pregou. Ele permitiu, com a vontade de Deus, com a força do Senhor, que aquela igreja se transformasse numa igreja forte, uma igreja agressiva, quando se fala no cumprir o trabalho do reino evangelístico. Ao fim deste tempo, ou seja, 1 ano e 6 meses depois, ele vai embora. Ele deixa Corinto, ele segue rumo ao leste, né, como dizem os teólogos, ou seja, a Bíblia diz que ele vai para a Síria, para retornar à sua igreja natal, terminando ali a sua segunda viagem missionária. Ele prometeu, Paulo, aos coríntios, aquele povo que ali estava, que em algum tempo, assim que ele pudesse, ele pararia tudo na sua cidade natal e retornaria àquela cidade. E algum tempo depois, nesse tempo de não ter voltado ainda, vieram notícias ruins, notícias pesadas, que a igreja de Corinto ia mal, indicavam ali que havia imoralidade, havia pecado, havia muita coisa errada naquela igreja, e o seu povo não estava sendo tratado. E assim ele escreve para eles ali em Corinto uma carta que tratava exatamente do problema que eles viviam, que era uma imoralidade. E ali ele explicava a toda a igreja, aos sacerdotes, de como eles lidariam com aquela situação, o que seria pregado, o que seria ministrado, pois aquela era a vontade do Senhor. Esse fato, essa carta se encontra em 1 Coríntios 5, 9 a 13. Por isso a igreja ali vivia uma batalha, vivia uma guerra interna. Talvez nós tenhamos chegado aqui também, eu não digo todos aqui vivendo uma imoralidade, mas vivendo sim um pecado que precisa ser largado, abandonado. Alguns aqui vivem uma luta, uma dificuldade na sua casa, no seu lar. Como eu já disse aqui na oração, alguns vivendo lutas na sua vida profissional e financeira, cada um com a sua luta, cada um com o seu problema. Mas a verdade é que todos nós, não há quem não viva uma batalha num tempo desse, num momento. Uma batalha que muitas das vezes nós criamos, nós dificultamos, nós deixamos e damos espaço para que o diabo possa agir na nossa vida. Eu creio que a vontade do Senhor nesta tarde, no início desta noite, é mudar isso. E Deus fala através desse relato, desse registro, que Ele enviou também Timóteo, o seu auxiliar, ainda um moço jovem, mais experiente, que recebeu o apoio de Apolo ao chegar a Corinto. E quando tudo parecia estar melhorando, quando as coisas pareciam estar ficando de acordo com o que era e com a vontade de Deus, surge aí um novo problema, e parece que é exatamente o que acontece conosco. Quando as coisas começam a melhorar, quando as situações parecem que agora vai ficar mais tranquilo, quando a gente começa a respirar, parece que vem uma outra situação para piorar, para nos desanimar, para nos fazer parar. É exatamente assim. E os líderes daquela igreja, falsos apóstolos, reivindicavam a autoridade de Jerusalém. Eles queriam a igreja, Jerusalém de volta, exigiam lealdade a si mesmos e ao seu ensino, às custas de Paulo e da verdade que Paulo pregava. E eles começaram a atacar Paulo de todas as maneiras que eles podiam. Começaram a falar mal dele, a defamar, começaram a dizer que ele não era um apóstolo verdadeiro, começaram a atacar a sua autoridade diante daquela igreja.
duvidaram da sua honestidade. Chegaram a afirmar, diz a palavra de Deus, que ele não dizia a verdade. E eu estou lhe mostrando isso para fazer você entender que ele vivia aqui uma luta, ele vivia aqui uma batalha. Eles questionaram a pureza, o evangelho de Paulo. Eles questionaram o seu amor e a sua afeição pela igreja, porque ele pregava algo para combater o que estava acontecendo ali. Eles até acusaram de desviar o dinheiro que foi dado para os pobres santos em Jerusalém e colocá-lo em seu próprio bolso. Olha a situação que vivia este homem. Até as suas lutas e sofrimentos na proclamação do evangelho eram motivos de críticas, porque diziam: se Paulo está vivendo esse problema, se ele está passando por essa luta, com certeza é Deus que está castigando. E quantas pessoas dizem isso para nós? Estamos vivendo um sofrimento, uma dor, uma luta, e para piorar alguém chega e fala algo desse tipo ao nosso respeito. Mas eu quero te fazer lembrar que Deus é um Deus consolador, que Deus é um Deus que nos conforta diante das nossas dificuldades, que não é Ele quem nos castiga, não. Na verdade, Ele nos consola, Ele nos protege. E esses homens aqui estavam fazendo tudo isso para derrubá-lo, para destruí-lo, e essa é a vontade do inimigo. O inimigo ele tenta de todas as formas, de todas as maneiras, nos fazer nos sentir derrotados. Alguns enfrentam pecados, cometem erros, saem dessa situação, mas continua a acusação, continua o apontar, continua o castigar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, todo o peso do pecado, do erro do passado, toda falha humana que nós somos e cometemos, não será mais motivo do diabo apontar e nem ninguém a tua vida, porque você entenderá que é do Senhor um tempo de mudança, de renovo, de transformação. E se você chegou até a igreja aqui, a esta igreja nesta noite, nesse início de noite, eu posso te garantir que Deus já começou a mudar a sua vida. Ele já te tocou, Ele tirou da tua casa, Ele tirou do teu erro, Ele tirou daquela situação de impedimentos do agir de Deus e te trouxe até aqui. Isso já é um milagre. Um milagre porque você está perseverando, um milagre porque você está lutando, mesmo que a batalha seja aquela que venha pronta a te destruir. Esse homem aqui, mesmo condenado pelo povo, criticado, sabia que queriam tomar o seu lugar. E tudo isso que eu estou te dizendo acontecia dentro da igreja de Corinto. Não era o povo da rua, do mundo, que queria tirá-lo da sua liderança da igreja, não. Era a membresia. Satanás havia escolhido destruir aquela igreja porque ela ficava em um lugar estratégico. Através daquela igreja, daquele local, navios cortavam caminho, facilitando o transporte de alimentos e de materiais para comercialização. Ali era importante porque facilitava a expansão do evangelho, fazia com que chegasse a todo mundo. E corromper aquela igreja, destruir aquela igreja, era destruir, era dificultar a mensagem chegar a todo mundo. E aí eu paro aqui e começo a receber de Deus a seguinte profecia para a sua vida: não permita que o diabo te pare, não permita que a luta te desanime, continue brigando, lutando pela sua casa, pela sua família, continue brigando, lutando pelos seus projetos, pelos sonhos, faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Porque talvez Satanás tenha escolhido a sua vida, você, o seu testemunho, porque talvez haja da tua parte algo grande para ser transferido como testemunho à igreja. E aí nós vamos enfrentar, como Paulo enfrentou essas lutas, nós vamos receber críticas, pancadas de tudo que é lado, mas o que temos que fazer? Seguir o exemplo de Paulo, lutarmos independente da fala. Se você está no ministério, está desanimado porque alguém disse alguma coisa, não saia, continue, persevere.
e faça mais do que você tem feito. Abra a tua boca, fale da tua vergonha do passado, porque ela é do passado. Ela não é mais vergonha, ela é testemunho para o louvor e honra e glória do Senhor. E é isso que Deus faz. Deus pega o nosso tempo de mentira, de falhas, de vergonha, e usa para abençoar outras vidas. Da mesma forma que Deus pegou aqui Paulo, tratou, o consolou, ele pegou aquele consolo e transferiu a milhares de pessoas. E Deus quer fazer o mesmo conosco, com você que está aqui nesta noite. Deus quer te consolar, quer tratar você diante da tua luta, porque se Ele te tratar através da tua vida como canal de bênçãos, eu creio que muitos, e essa é a profecia, muitos ouvirão a palavra de Deus através da tua vida, do teu exemplo, da tua face, da tua história, em nome de Jesus. E eu olhando aqui começo a perceber e ver que há centenas de pessoas que poderiam estar fazendo isso nesse momento. Testemunhos aqui é que não faltam. Falta só você começar a sua trajetória diferente daquilo que você tem feito. Muitos aqui estão preparados para abençoar homens, outros para abençoar mulheres, outros para tratar de assuntos de dependência química, cada um numa área. Mas em nome de Jesus, que você possa nesta noite reconhecer isso e ser usado em nome de Jesus, porque aqui Deus queria que Paulo levasse a mensagem a todo mundo. Deus quer que você se sinta consolado nesta noite, para que você venha através da sua vida, permitir ser usado como consolo do Senhor. E é em meio a todo esse cenário que Paulo, ele escreve esta carta. Eu quero te fazer lembrar da situação que vivia este homem, e ele estava lá escrevendo, porque tudo isso é crucial, é necessário, para que eu e você possamos entender o tema que se desenvolve nessas 2 tardes de domingo desta epístola. Quero lembrar a você o título desta mensagem: o conforto em meio à tribulação. É como se Deus estivesse pegando esse relato aqui, chamando o apóstolo e dizendo assim, talvez Paulo estivesse dizendo assim para a gente: eles querem minhas credenciais apostólicas. Talvez é como se alguém você estivesse dizendo assim: eles querem a minha vida, o meu ministério, o meu testemunho, a minha família, o meu trabalho, seja qual for. Mas era para que ele pudesse entender a vontade do Senhor. E talvez você esteja passando por alguma situação, porque Deus quer te fazer entender nesta noite. Ele quer que você declare a grandeza dEle, que você possa reconhecer que houve sofrimento sim, por parte de Paulo, mas foi um sofrimento pela obra do Evangelho. Talvez você esteja sofrendo hoje em prol da sua família, alguns sofrendo em prol até do seu ministério, dos seus sonhos, dos projetos, de tudo aquilo que Deus já falou e que eu tenho certeza que se Ele falou, vai acontecer em nome de Jesus. Deus quer que entendamos, assim como fez como Paulo. Paulo estava aqui lutando e defendendo a sua integridade. Paulo estava aqui lutando e defendendo a sua espiritualidade, a sua autoridade apostólica. Ele não era qualquer um, era um apóstolo. Mas desta primeira parte, até aqui pregada no culto passado, ele começa a fazer o que, pastor? Como é que ele sai dessa situação? Ele começa adorando a Deus, começa a fazer aquilo que nós estamos fazendo hoje. Saímos da nossa casa, saímos da nossa mesmice semanal, de domingo talvez, deixamos os nossos compromissos de lado. Talvez alguém aqui tivesse um outro desafio a ser cumprido na sua agenda hoje, e escolheu estar aqui adorando ao Senhor, cultuando a Ele, recebendo de Deus uma palavra. Então é isso que nós devemos fazer, começar a adorar verdadeiramente o Senhor nosso Deus, o Pai das misericórdias. Então, se há alguma necessidade de pedir perdão nesta noite, peça, porque Ele é o Pai das misericórdias. E quando você pedir perdão pelos seus pecados,
o agir de Deus, o fluir de Deus, o que Ele tem de melhor, tomará conta de você. E você sentirá paz, você sentirá uma vontade de se transformar, de melhorar, de mudar em nome de Jesus. É isso que Ele faz. E é isso que nós viemos aqui nesta noite fazer. Então faça o mesmo, não deixe para depois, não deixe para o próximo culto, não. Comece agora a pedir: Deus me mude, comece a adorá-lo, exatamente. E como é que nós começamos a adorá-lo? É começando a receber uma palavra que venha do trono do Senhor, independente do pastor ou do bispo que estiver pregando, é começar a entender que Ele está falando com você, é começar a reconhecer as suas falhas e mudar, é começar a pedir estratégias. Deus me mostra, como é que eu vou fazer, por onde eu vou, e fazer, porque Deus fala, repete, fala, mas nós não fazemos. Mas temos em nome de Jesus que nessa noite, adorar a Deus, que é o Deus de toda consolação, de todo conforto, porque é Ele quem conforta os nossos corações, é Ele quem nos dá toda a sorte, é Ele que nos abençoa. Tudo que a vida pode lhe dar, tudo, é Deus quem te dá. Não é a sua capacidade, não é a sua força, não é o seu lado intelectual, não é os seus estudos, não é o seu preparo, não é o seu dinheiro, não é o seu poder, é Deus quem nos dá, e assim eu creio. E nós tratamos dos versos 4 ao 11, onde Paulo nos mostra algumas dinâmicas do conforto de Deus, e assim descobrimos a promessa de Deus para com Paulo, e para mim e para você. É promessa do Senhor, é promessa de Deus que Ele está cuidando de nós. Começamos a reconhecer o propósito. A palavra de Deus diz que em tudo há um propósito, ou seja, independente desta luta, dessa confusão, dessa talvez brutal veemência por parte do inimigo contra você, seja o que for, há um propósito nisso. Eu sempre prego nisso. Até no pecado, até no erro, até num tempo de falha nosso, eu creio que há uma permissão do Senhor, para que lá na frente Ele possa fazer algo muito maior. O problema é quando nós não conseguimos nos desvencilhar do pecado, mas quando conseguimos, Deus age de forma tremenda. A parceria de Deus para conosco, o poder e a perpetuidade do conforto que só o Deus de toda consolação pode nos dar. Mas há uma promessa. 2 Coríntios capítulo 1, verso 4, diz assim na minha versão aqui do meu iPad, que nos consola em todas as nossas tribulações. Há alguma dúvida do consolo do Senhor? Olha o que diz esse verso, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, tudo aquilo que você já recebeu de Deus, todo consolo, todo conforto, todo cuidado, diz aqui que é para que possamos consolar os que estão passando por tribulações. Eu creio que nesta noite aqui há aqueles que precisam de consolo, e mais à frente serão usados por isso. Mas eu acredito também que hajam pessoas aqui nesta noite que já venceram as suas tribulações, já foram consolados pelo Senhor, e agora então, pastor, está tudo bem, estou vivendo em paz. Não, agora você vai pegar a tua consolação, a força que Deus te deu, o ministério que Deus já te apontou e você não foi lá ainda, e vai consolar. No final do verso diz assim: os que estão passando por tribulações. Eu tenho certeza que Deus está incomodando alguns aqui. Esteja ligado naquilo que Deus está falando com a sua vida, e é Deus quem nos conforta. E se você precisa de um conforto, do consolo do Senhor, do cuidado nesta noite, eu quero lembrar que esta não é a minha promessa, mas é a promessa de Deus para a sua vida. É como se Paulo estivesse aqui a nos dizer: olhe, antes de tudo eu quero que você saiba que o Deus de todo conforto nunca falha. E por quê, pastor?
porque a natureza de Deus é bíblico. Diz que Ele é o Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação. Assim, da sua própria natureza, Ele distribui e ensina a misericórdia, o consolo e o conforto. Deus, em sua graça, Ele nos dá até o que nós não merecemos, que é a salvação, e em sua misericórdia Ele nos dá o que nós merecemos. Deus quer tratar e te dar aquilo que você merece nesta noite. Tome uma decisão, comece a reconhecer, comece a pedir, comece a conversar em pensamentos com o Senhor. Em Lamentações 3:22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Preste atenção no que Deus está dizendo aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Não há pecado que não possa ser perdoado, não há falha, não há uma história negativa, não há uma vergonha que não possa ser deixada de lado, porque diz aqui a palavra que não tem fim, que tudo há um perdão, que tudo há um tratamento do Senhor, há um cuidado dEle. Então não tenha vergonha, não tenha medo, mude, aceite a transformação que venha por parte do Senhor nosso Deus, a sua vida. A palavra grega que dá origem de consolação, ela significa vir ao lado e ajudar. Consolar, então, é como se o Espírito Santo de Deus, é Deus aqui ao teu lado, te ajudando. Quando nós falamos a palavra consolação, quando nós pedimos o consolo do Senhor, nós estamos dizendo: Deus, vem aqui para o meu lado e me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Deus, me dá as minhas mãos, me empurra, vai comigo, porque eu não consigo. Essa é a mesma palavra usada para o Espírito Santo, o Consolador, que está em João 14,16. Ou seja, o Deus de toda a consolação é quem anda ao nosso lado e divide conosco a sua força. Pastor, eu não estou tendo forças, eu não consigo, eu já tentei, mas eu não mudo essa situação, sozinho eu não consigo. Mas que nesta noite o consolo do Senhor te faça prosseguir. O Espírito Santo de Deus está ao teu lado, caminhando com você. Então chega na tua casa e faz o que tem que fazer. Chega amanhã no teu trabalho e cumpre aquilo que Deus já mandou você fazer. Há algo a ser reparado, há algo a ser corrigido, corrija. Se alguém precisa ouvir o teu perdão, peça perdão. Se alguém precisa ser perdoado, não importa os motivos, perdoe, porque ao perdoar haverá libertação. Deus restaura através do perdão, e isso é uma promessa de Deus. Jesus nos prometeu isso. Em João 14, verso 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas diz aqui a palavra do Senhor, diz assim: vós os conheceis. Aqui está dizendo que eu e você conhecemos Jesus, porque diz aqui, porque Ele habita convosco. E se Ele habita convosco, Ele estará em vós. Quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Deus, que nós temos fraquezas, mas que com Ele nós somos mais fortes, diz aqui a palavra de Deus, que Ele habita em nós. Ou seja, se há algo a fazer, não é mais você que fará, é Ele. É isso que Deus está dizendo, que o Deus de toda a consolação, que o Pai das ternas misericórdias, que o Pai da piedade, que o Pai da compaixão, Ele sempre nos concederá encorajamento.
Deus está te encorajando sim nesta noite. Deus está te mudando. Deus está te dando forças para que você possa cumprir aquilo no qual Ele já tem falado com você. Mas aí mesmo assim talvez você esteja, mas pastor, está difícil demais, Deus me abandonou. Eu quero dizer para você que Deus não nos abandona, porque Ele tem recursos ilimitados, Ele cuida de cada detalhe. O Senhor é o Senhor que promete o suprimento em todas as necessidades. Talvez você esteja, um dia desses um irmão me parou e falou assim: pastor, eu estou desempregado, os meus recursos acabarão em agosto, eu não sei o que será da minha vida em setembro. Fui para casa, orei ao Senhor, porque lembro de um tempo de dificuldade na minha casa, onde meu pai estava desempregado, e disse assim para ele, disse assim para Deus: Deus cuida dele. Mas nesta noite eu sei que Deus está falando com ele, que o Senhor é o Senhor do suprimento, é o Senhor que vai abençoá-lo e cuidar de todas as necessidades dele. E talvez Deus esteja falando com você a mesma coisa aqui nesta noite. Ele é o Deus do consolo, Ele está cuidando de tudo, Ele está cuidando da tua aflição. Então não se descontrole, não se desespere. A preocupação é normal, é humana sim, mas o sobrenatural de Deus, Ele acontece, Ele realiza, Ele muda, Ele faz aquilo que não entendemos. Pessoas se assustarão quando verem o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Eu creio num Deus que vai curar, eu creio num Deus que vai abrir portas de emprego, eu creio num Deus que vai acelerar processos, porque há uma necessidade, mas não pela nossa necessidade apenas, mas para a honra e glória ao Senhor nosso Deus, um Deus que tem cuidado de nós. Paulo fala aqui da sua própria experiência, ele fala da sua própria experiência para nos falar através deste relato. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, diz assim: irmãos, ou seja, era o povo da igreja, era aqui Paulo falando ao povo de Coríntios, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Aqui Paulo dizendo isso, ele está dizendo assim: eu não escondo as minhas lutas, as minhas dores, eu não escondo os meus medos, eu relato aqui nesta carta, eu não escondo as minhas decepções. E o que eu entendo quando ele fala isso? Não esconda nada, procure ajuda, saia dessa situação. Se sozinho você não consegue, peça ajuda. Mas muitas das vezes tentamos vencer sozinhos, mas não importa a situação que você esteja vivendo, porque aqui diz, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Aqui Paulo, o apóstolo, está dizendo, ele está reconhecendo: eu sozinho não consigo mais, eu sozinho estou morrendo, eu sozinho estou sofrendo. E eu aprendo aqui com isso que Deus quer, que Paulo nos indica aqui, que nós devemos reconhecer também que sozinhos nós não conseguimos e devemos fazer algo para que essa situação possa mudar. Diz aqui, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Você pode imaginar uma pessoa com a presença de Deus como Paulo dizer que estava perdendo a sua esperança da sua vida? Muitos assim estão hoje. Se não estão ainda assim, estão caminhando para essa situação. Olha só que ponto Paulo chegou. Mas diz aqui assim no verso 9: de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Mas olha o que diz aqui: que nós não confiássemos em nós, mas em Deus. Ou seja, confiemos em Deus, tenhamos fé, uma fé verdadeira, uma fé
total naquilo que Deus faz e quem Ele é. Tire as dúvidas do seu coração. Confie em Deus. Não confie na sua força, ou nos médicos, ou nos advogados, ou nos seus talentos. Confie em Deus. Aqui ainda diz assim, porque Ele é quem ressuscita os mortos. Ou seja, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode tudo, até ressuscitar os mortos. E só para a gente aqui entender um pouco mais o sofrimento de Paulo, olha o que diz aqui em 2 Coríntios 11, 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes ele apanhou. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Verso 26, estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Até isso ele enfrentou dentro da igreja. Verso 27 diz assim: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior. Olha o que Paulo está dizendo aqui, reconhecendo a sua pressão. A tua alma estava pressionada, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. E quando eu li isso aqui, eu lembrei do bispo. Só vive preocupado, a vida dele é a preocupação da igreja. O telefone toca de manhã, de tarde, de noite. Eu falei, meu Deus, é ele. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. São as consolações do Senhor que nos permitem dizer o que Paulo afirmou aqui. São as consolações do Senhor que nos permitem vencer essas dificuldades que Ele venceu. E no verso 8, 9 do capítulo 4 de 2 Coríntios diz assim: de todos os lados somos pressionados. Eu começo a ver isso aqui, parece que é conosco. Parece que é nesses dias que nós estamos vivendo, nas lutas que você está enfrentando, em alguma área da sua vida. E diz aqui, somos pressionados? Sim, somos. Mas diz no verso 8, na parte B assim, mas não desanimados, ou seja, não podemos desanimar. Enfrentaremos lutas, decepções, tristezas, até choraremos, mas não pararemos, porque não vamos desanimar. Essa é a palavra de Deus. Ficaremos perplexos sim, mas não desesperados. Seremos perseguidos, mas diz aqui no verso 9 que não seremos abandonados. Olha que palavra do Senhor. Diz aqui que seremos abatidos temporariamente, mas não seremos destruídos. Meu Deus, é Deus falando conosco. Aleluias, glorifica o Senhor, agradeça a Ele pelo que Ele está falando aqui. 2 Coríntios capítulo 1, verso 4 diz assim, que Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Eu quero focar nesta parte aqui, porque muitas das vezes ouvimos uma mensagem, mas quando chegamos na nossa casa, nós esquecemos do que ouvimos, e passamos a remoer, a sofrer, a nos entristecer novamente, e aí nada adianta. Mas diz aqui, que Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Não é o pastor, não é o diácono, não é o bispo, mas é Deus quem está consolando a sua vida. E diz aqui que para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Às vezes estamos tão tristes, tão
travados, tão presos, que não lembramos que temos ao nosso lado ou ao nosso redor pessoas que estão passando por lutas muito maiores, muito piores. Essa é a verdade. Tem uma família que está desde quinta-feira com um familiar, uma irmã de um de nossos irmãos em Cristo aqui, no UPA, esperando uma transferência que não acontece porque não há vagas. Essa é a situação da nossa saúde, do nosso estado. E toda hora a gente fazendo contato, fazendo ligações e tentando de alguma forma, mas agora tem um sistema que não adianta, tem que entrar na fila e tem que esperar chegar, mas é uma vida que está indo embora, conhecida nossa, e que a gente quer ver mudanças, que a gente está orando para que Deus abençoe, que o médico possa examiná-la e as coisas possam melhorar para ela, porque lá onde ela está não tem nada, apenas um enfermeiro e um médico que passa lá de vez em quando. Aí eu olho para isso e falo, que situação. A minha luta não é nada. Tem outras situações ainda mais difíceis. Famílias em luto nesse momento. A minha situação não é nada. Mas eu estou tão preocupado com as minhas lutas que eu não me lembro sequer de pegar um telefone ou ir até a casa de alguém e consolá-los. Essa é a verdade. Quantas pessoas estão pelas madrugadas dependendo de uma lembrança, de uma ligação. Quantas pessoas estão agora esperando uma visita nossa, e eu me incluo nisso aqui, mas eu nunca posso porque não tenho tempo, nunca dá. Muitas das vezes não temos tempo para visitar nem a nossa parentela, quanto mais os outros. Mas em nome de Jesus, que não seja mais a nossa agenda, mas que seja a agenda de Deus, para que possamos fazer como Paulo fez, consolou a outros, vivendo lutas, vivendo, dificuldades tremendas, coisas terríveis ele viveu, mas ele não parou, ele continuou, ele perseverou, ele venceu as suas tribulações, para que outros pudessem vencer através da vida dele. Que você seja um consolador através de Deus, que você seja usado em nome de Jesus. Deus deu dom e talentos para muitos aqui há conselheiros, aqui há discipuladores, aqui há testemunhos, aqui há líderes, aqui há futuros diáconos e pastores. Mas o que você tem feito? Como você tem usado aquilo que Deus te deu? Mas em nome de Jesus, que nesta noite haja um mover de Deus na sua vida, um despertar, para que algo se comece nesta noite em nome de Jesus. Um dos propósitos que Deus nos consola é para nos transformar em instrumentos de consolação, ou seja, repartir aquilo que Ele tem te dado com outros. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, exatamente no que está sendo pregado, mas comece a se envolver com aquilo que Deus já te deu. Comece a deixar de lado aquela desculpa que eu não tenho tempo, que não dá, que eu estou sofrendo, que eu estou lutando, e comece a ser usado pelo Senhor. Você já foi consolado por Deus, Deus já tem te dado condições de pensar e entender que Ele está repartindo contigo a sua dor e cuidando dela, e comece a repartir o consolo com outros que estão sofrendo. Comece pelos da tua casa, comece a consolar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais. Comece a consolar a sua parentela, e em seguida procure irmãos que estão precisando de você. Muitas das vezes há pessoas que não precisam de uma ajuda financeira, mas precisam de um abraço, de um carinho, de uma palavra, de um aperto de mão, da tua presença. Deus é um consolador, Espírito Santo é o consolador, e assim devemos também ser, eu e você, como igreja.
2 Coríntios 1:5 diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. O que Paulo está aqui afirmando a nós é que a consolação do Senhor, ela é abundante sobre aquele cujo sofrimento não é consequência direta do seu próprio pecado. Pare de se culpar, pare de chorar. Não que não devamos chorar, mas não permita que isso seja algo diário e constante, presente na sua vida. Aqui diz que devemos viver melhor, em paz e mais felizes, porque é Deus quem está cuidando de nós. 2 Coríntios 7 diz assim: a tristeza, verso 10, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Eu creio que nesta noite, homens e mulheres de Deus irão se arrepender, porque isto te levará à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. A verdadeira consolação de Deus se dará na transformação da nossa vida. E como um pai que não se alegra com as lágrimas do seu filho, mas às vezes o pai tem que provocar assim as lágrimas no filho, assim é Deus, pois Ele sabe que a verdadeira consolação é fruto da transformação que Jesus quer na vida de cada um aqui nesta noite. Jesus quer dar a cada um de nós, nesta noite, algo sobrenatural, um novo estágio, um estágio acima da sua vida com Deus. Hebreus 12:11 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, ela produz frutos, fruto de justiça, fruto de paz para aqueles que por ela forem exercitados. Portanto, fortaleçam, olha aqui, queridos, o que Deus está falando conosco: fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Deus está aqui dizendo para nós que as nossas mãos são fracas. Deus está dizendo para nós aqui: vocês são vacilões. Olha aqui, mas diz assim no verso seguinte: façam caminhos retos, mesmo falhos, mesmo pecadores, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie e antes ele seja curado. Se você corrigir a sua vida, toda a sua casa se corrigirá. Se você andar nos caminhos do Senhor, toda a sua casa andará. Ou seja, se você for curado, os primeiros a serem alcançados serão a sua família. Atenção, homens, olha aí o que Deus está falando: exerça o seu sacerdócio. Eu sei que é uma frase muito padrão da minha parte, muito comum, mas é o que eu preciso falar. A cura quer chegar à sua casa e depende de você. Este foi o ensino deste homem para nós. E olha o que Pedro aqui diz para encerrar esta mensagem. 1 Pedro capítulo 4, verso 15 diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como se intrometesse em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, ou seja, se sofrer como filho de Deus, se sofrer como crente, se passar por lutas, desafios, não se envergonhe disso, porque antes glorifique a Deus com esse nome. Glorifiquemos a Deus com o nome de Jesus, glorifiquemos a Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso mover também. Não é só Deus que tem que se mover ao nosso favor, nós temos que se aproximar dEle, e Deus só vai agir, só vai se mover se algo for feito da nossa parte. E é nisso aqui que eu quero encerrar esta mensagem.
Porque a ocasião, no verso 17 diz assim, de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, ou seja, o juízo começa em nós. A sondagem de Deus começa nos nossos corações. Aquilo que Deus vai fazer na terra, aquilo que Deus vai fazer na sua igreja começa em nós, em mim e em você. E qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Isso aqui é bravo, todos nós sabemos. Aquele que não obedece o Evangelho do Senhor, nós sabemos, vai viver sofrimento eterno, vai viver lutas eternas, não vai sair da tribulação, porque é isso que está dizendo aqui. E se é com dificuldades que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Só para reforçar, aqui está dizendo que o julgamento de Deus começa na sua vida, começa nos seus atos. Ou seja, quando escolhemos ser da casa de Deus, quando fazemos parte de uma congregação, quando escolhemos viver na igreja de Cristo, nós temos que entender que a nossa vida é lugar de santidade. Não que haja santos, mas há lugar de uma melhora diária, há lugar de uma aproximação da vontade do Senhor. É isso que eu entendo quando eu li isso aqui. Lugar de santidade, lugar de reconhecimento da pequenez de cada um de nós, começando a reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso, o Deus da misericórdia, o Deus Consolador, o Deus de toda a grandeza. Glorifique a Deus por isso. Em nome de Jesus, você não está sozinho. Não permita que o diabo te diga isso, não permita que ninguém fale isso. Muitas das vezes eu vejo alguns irmãos desanimados, porque estão vivendo uma luta, e alguém chegou para ele e falou: ué, cadê o seu Deus? A resposta que eu tenho: o meu Deus está cuidando de tudo, o meu Deus está cuidando dos detalhes, o meu Deus está mudando toda a situação, o meu Deus está transformando para que logo as minhas bênçãos cheguem, porque nós somos uma grande família, nós somos a casa de Deus, e a Bíblia nos ensina que há algo tremendamente espiritual que nos une em todos os aspectos da vida cristã. Eu e você, nós somos parte do mesmo corpo espiritual. Nós vamos louvar ao Senhor com Flávio daqui a alguns instantes, mas que este louvor, que essa entrega da tua vida a Deus, que o abrir da tua boca, sejam diferentes daquele que você louvou agora no início. Louve com fé, abra a tua boca, profetize, proclame a vitória sobre a tua vida, produza frutos, porque é isso que a fé nos traz. Mas produza não só para você, ore por você, ore pelo seu cônjuge ao lado, ore pela sua família, ore pelo irmão que está ao seu lado, porque diz aqui em 1 Coríntios 12, 26, Paulo nos afirma isso: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. No verso 26, às vezes o marido está sofrendo, mas a esposa está tudo bem, está alheia à situação do marido. O inverso também acontece. Mas em nome de Jesus, que nesta noite nós entendamos aqui o que diz esse verso 26, quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Eu comecei a falar pela casa, porque se a gente não consegue fazer isso na nossa casa, imagine na igreja. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Verso 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Que nós não saiamos mais da nossa casa apenas para pedir as bênçãos e a proteção para a nossa vida, mas que nós venhamos lembrar-nos daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão enlutados, daqueles que estão internados, daqueles que estão doentes esperando o agir de Deus chegar. Vamos clamar como igreja, como membro do corpo de Cristo,
Essa é a vontade do Senhor para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Em 1 Coríntios 1,10, para terminar agora, Ele nos livrou, Deus livrou esse povo. Deus está nos livrando aqui dessa noite de algo terrível, que talvez se não estivéssemos aqui não entenderíamos e nem saberíamos. Mas diz aqui nesse verso que Ele continuará nos livrando de tal perigo de morte. Deus vai continuar, porque essa é a palavra do Senhor para nós. Nele temos colocado a nossa esperança. Olha o que diz aqui, de que continuará a nos livrar-nos. É só Paulo que fala isso? Não. Nós temos que falar, nós temos que colocar a nossa esperança, certo de que Ele continuará fazendo bênçãos. Essa palavra não para aqui, ela continua no caminho da tua casa, na sua casa, amanhã no trabalho, no seu relacionamento com a sua família, em nome de Jesus. Aqui diz que Deus continuará cuidando de nós, e nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Deus está cuidando de nós. Nós estamos sendo marcados por Deus aqui nesta noite. Em nome de Jesus, tenha esperança do teu futuro. Em nome de Jesus, eu peço a você, comece a exercer a sua fé. Comece a clamar ao Senhor. Paulo aqui reconhece a capacidade que ele tinha de perceber os livramentos que o Senhor nosso Deus deu a ele. Ele citou aqui uma lista. Comece a se lembrar daquilo que Deus já fez, dos livramentos, das curas, dos milagres que chegaram a você e a sua casa, daquilo tudo que Deus te deu. Ele aqui trazia à memória tudo aquilo que se referia ao passado. Eu não consigo esquecer de tudo que eu vivi na minha vida, não consigo esquecer, e preciso me lembrar sempre, porque é isso que me coloca novamente numa estrada correta da vida com Deus. Mesmo se você não está vivendo nenhuma luta nessa noite, mas em nome de Jesus, lembre de tudo aquilo que Deus já fez. Paulo tinha uma certeza de que o Senhor cuidaria dele de toda qualquer situação. Há uma grande lição nesse ensino, nesse estudo aqui nesta noite. Olhe para o que Ele já fez por você.